Meus amigos, como prometido a vocês, tá? Quando eu fiz o meu top 10 de melhores lutadores adolescentes de Cobra Kai, eu perguntei a vocês naquele vídeo, né, se vocês gostariam desse aqui. E cá estamos nós com outro top 10 de melhores senseis do Miyagi-Verso, que engloba tanto a série Cobra Kai quanto os filmes de Karate Kid. E eu confesso que eu dei uma burlada aqui também e coloquei os adultos do Miyagi-Verso, não apenas os senseis, né? Porque os senseis eram 8 e não completavam 10, então eu coloquei mais 2 adultos que manjam muito de Karate. E dito isso, em 10º lugar nós temos o Arraia. Pois é, Arraia abre essa lista. Como é que é? Hello, my friends geek na voz, e o principal motivo, cara, de eu ter colocado o Arraia aqui em 10º lugar, abrindo o nosso ranking, além de eu gostar muito do personagem, é que ele vem evoluindo bastante o seu karatê. A cada temporada que passa, ele dá um up muito grande. O Arraia, que é um personagem que durante muito tempo foi ridicularizado pelos senseis e alunos, mas com o tempo ele foi provando seu valor, né? Porque embora o Arraia não seja o mais ágil, veloz ou mais forte, mas ele tem muita força de vontade. Tanto é que ele concordou em ser espancado pelo Silver somente para retornar ao Cobra Kai, ou seja, ele ama aquele ambiente. E entre os feitos do Arraia, né, nós temos o plano sequência da escola, onde ele abriu o caminho, tivemos o Coyote Creek e mais recente o Arraia metendo a bicuda nos seguranças do Cobra Kai. E se eu fosse vocês, eu não me surpreenderia se o Arraia ele pintasse no torneio mundial de Karatê, se ele viajasse junto com os outros jovens para uma possível categoria entre os adultos. E aí, o que é que vocês acham dessa possibilidade? A verdade é que eu só não coloquei o Arraia em primeiro lugar porque seria muita verdade para vocês associarem. Ah, fala sério. Em 9º lugar nós temos o Mike Barnes, né, que é outro personagem que não é necessariamente um sensei de karatê, mas ele é um adulto e manja muito dessa arte marcial. Vale lembrar, é claro, né, que o Mike Barnes já defendeu a bandeira do Cobra Kai lá no final dos anos 90, quando o Terry Silver o contratou para derrotar o Daniel no final do torneio regional. E embora o Mike Barnes não tenha vencido o Larusso, mas ele provou ser um excelente karateca, porque apesar dos anos terem se passados, né, ele continuou sendo um ótimo lutador, ajudou o Johnny Companhia no final, é altamente agressivo, esmagando seus oponentes com sua velocidade e combinações intensas. Ele era um lutador dissimulado, perfeitamente disposto a trapacear para vencer ou então desmoralizar seu oponente. Sua força física, táticas de lutas ilegais, de intimidação, permitem que ele levasse a melhor sobre o Daniel mais vezes que os outros adversários. Ou seja, meus amigos, o Mike Barnes, ele está de volta e ele está com o karatê em dia, como vimos nessa 5ª temporada. Se preparem, porque na 6ª e 7ª temporada veremos o Mike Barnes muito mais ativo do que nós estamos acostumados. Se prepare. Tem razão. Em 8º lugar, e agora sim as coisas começam a ficar interessantes aqui na nossa lista, nós temos a primeira sensei do nosso ranking, que é a Kim. Vale lembrar, é claro, né, que a Kim, ela é a neta do grandioso sensei Kim Sun-young, porém ela está em 8º lugar e não mais à frente nesse ranking, porque ela ainda não lutou com nenhum dos outros senseis. A gente não viu muito dela em ação. Já que na 5ª temporada, né, a brutalidade e o status como neta do Mestre Kim deram a personagem uma reputação muito acima, né? Convenhamos. Só que é aquilo que eu disse, ela não lutou ainda contra nenhum outro sensei, nenhum outro oponente. Ela bateu na Tori e na Devo, né, em um ponto, mas foi derrotada pelo mesmo no final. Só que mesmo assim ela está em 8º lugar, ela é uma grandiosíssima sensei e agora com o Terry Silver fora de circulação, eu não tenho dúvidas de que na próxima temporada veremos mais da Kim em ação. Pelo menos no quesito karatê, ela vai lutar e vai dar uma bica em todo mundo. Nada mal. Em 7º lugar nós temos o James Bond de Cobra Kai, que é o John Kreese, né? Não, pra fugir da prisão daquele jeito, você tem que ser o 007 ou o Michael Scofield. Ou será que não? John Kreese é, sem dúvidas, muito habilidoso, né? E o seu fator de intimidação por si só já lhe dá uma vantagem em todas as suas lutas, porque além de ser um dos fundadores do Cobra Kai, ele também foi aluno do mestre Ki Sun-young ao lado do Terry Silver. Só que o Kreese, né, ele foi derrotado pelo Daniel no final da 3ª temporada, embora ele tivesse levado a melhor pra cima do Johnny na ocasião. E o Kreese, né, ele ficou preso durante toda a 5ª temporada, só que mesmo assim, ele provou que suas proezas no karatê ainda estavam em dia, né? Mesmo tendo uma idade um pouco avançada. Foi uma cena meio mentirosa da prisão. A gente vê um senhorzinho já de idade, com mais de 60 anos, como é o caso do Kreese, batendo em todos os detentes daquela prisão, que são jovens fortes. É meio exagerado, só que mesmo assim o Kreese não deixa de ser um dos senseis e um dos personagens adultos mais habilidosos no karatê que nós temos no Miyagi-Verso. Parece uma loucura só de pensar nisso. Em 6º lugar, e aqui é o momento exato da polêmica nesse vídeo, eu coloquei o Johnny Lawrence. Aí eu sei que nesse momento já tem gente subindo pela parede, já gritando desesperado no meio da rua. Geek, como assim você colocou o Johnny Lawrence em 6º lugar? Você tá me dizendo que tem 6 outros senseis que são melhores que o Johnny?
por aí. Que porcaria é essa? Junto com o Daniel, né, o Johnny Lawrence é indiscutivelmente o personagem principal de Cobra Kai. Ele é um ótimo sensei por muitas razões e talvez ele, junto com o Chozen, podem ser os melhores em encontrar um equilíbrio entre a defesa do Miyagi-Do e o ataque do Cobra Kai. E embora o Johnny ele tenha perdido para praticamente todos os senseis que estão acima dele nesse ranking, como Daniel, Terry Silver, Chris, mas vale ressaltar que na quinta temporada o Johnny derrotou praticamente todos os 9 senseis do Terry Silver sozinho, sendo que antes ele e o Chozen juntos suaram muito para poder derrotar apenas um sensei. O Johnny é muito brabo, mano. Não, se você colocar uma foto do ultrassom da Carmen na frente do Johnny, sai de baixo, ele vira o Chuck Norris. Ele é capaz de derrotar até o Miyagi. Meio dramático, não é? E assim, meus amigos, se eu fosse citar aqui os feitos do Johnny Lawrence pra vocês, esse vídeo teria 2 horas de duração, né? Porque a quantidade de pessoas que o Johnny meteu a bicuda no meio da cara é enorme, mas mesmo assim é o Johnny e ele tem que estar obrigatoriamente em um top 10 de melhores senseis do Miyagi-Verso. Ele é muito brabo. Tá bom. Em quinto lugar, e aí faz parte da polêmica do Johnny Lawrence, eu coloquei o Terry Silver, cara. Terry, rabo de cavalo Silver, à frente do Johnny, eu vou explicar o motivo. Porque embora o Terry ele também seja um aluno do Mestre Kim e jogue sujo na maioria das vezes, mas o Silver ele derrotou o Johnny na 4ª temporada. Vocês têm que lembrar disso. Ele meteu a bicuda no Daniel no meio da 5ª temporada e deu ao Chozen uma luta real no último episódio. O Terry Silver simplesmente conseguiu derrotar o Chozen, né? O Toguchi ele foi piedoso, é verdade, no final, mas quem terminou no hospital foi o Chozen e não o Terry Silver. Eu concordo que quem venceu a luta no saldo final foi o Chozen, mas o Terry Silver foi muito mais ligeiro e finalizou o Toguchi, cara. Parece uma loucura só de pensar nisso. E eu só não coloquei o Terry Silver um pouco acima nesse ranking, até porque ele tem feitos pra poder sustentar isso, porque, velho, logo à frente dele, temos ele, simplesmente o cara que consegue resolver todos os seus problemas de sua vida familiar, social, em qualquer ambiente de trabalho, na base do Karatê, que é o Daniel LaRusso. O jovem Daniel que começou sem conhecer muito de Karatê, mas 3 filmes e 5 temporadas de Cobra Kai depois, ele se tornou um dos melhores senseis do Miyagi-Verso. É quase o mesmo caminho que o Miguel, que o Rob, Falcão, Sen, Tori estão tomando, por exemplo. E em uma luta em particular, o Daniel ele mostrou suas proezas, né? Porque no final da 3ª temporada, o Johnny e o Chris estavam tendo uma briga e o Chris teria vencido caso o Daniel não tivesse aparecido a tempo. Então, graças às novas técnicas, né, que o Chozen lhe ensinou, ele conseguiu vencer o Chris e salvar o Johnny. Ah, fala sério. E o Daniel, assim como o Johnny, é outro personagem que eu poderia passar horas aqui nesse vídeo, né, dizendo os feitos dele, que ele já venceu, quais foram os picos da carreira do Daniel LaRusso, mas vocês já sabem disso. Mas agora eu vou tocar em um ponto-chave, um impasse, que é o Terry Silver. Ah, Geek, mas o Terry Silver conseguiu derrotar o Daniel. Correto, mas o Daniel no final também derrotou o Terry Silver da forma mais humilhante possível. Só que a questão é, o Terry Silver estava muito cansado por conta da luta que ele tinha acabado de ter com o Chozen. Ou vocês realmente acham que se o Terry Silver estivesse 100% disposto, ele teria perdido a luta daquela forma? Só que o mesmo serve pro confronto dos dois, cara. Já que o Daniel só perdeu aquela luta na casa do Arraia porque o LaRusso estava confuso e atordoado das ideias. Ele estava agindo por impulso e não com o Miyagi que ele conhece. Eu pelo menos penso dessa forma, né? Se os dois estivessem em 100% das suas condições mentais e físicas, eu não tenho dúvidas de que o Daniel levaria melhor pra cima do Terry Silver, cara. Eu não tenho a menor dúvida, mas essa, é claro, é a minha opinião. E eu quero que vocês comentem embaixo depois o ponto de vocês em relação a isso. Quem está acima de quem? Se é o Terry Silver ou o Daniel? Pra mim, é o Daniel. Mas comentem vocês. Isso não é verdade. E antes de entrarmos aqui no nosso pódio, cara, confere se você já deixou a voadora no like embaixo, se você se inscreveu, se você ativou o sininho, me seguiu lá no Insta, @LucasMGeek, porque só dessa forma, para você poder acompanhar os próximos vídeos de Cobra Kai, que ainda vão continuar saindo aqui no canal do Geek. Para poder acompanhar e ser notificado, você tem que fazer tudo isso que o tio falou. Capite? Nice. Entrando no nosso pódio, aqui agora o filho chora, mãe não vê, nós temos Chozen Toguchi. Eita, começa a treta. O Chozen, a gente sabe, né, ele treinou por décadas em Okinawa e era considerado o melhor aluno da história do Miyagi-Verso. E no início da 5ª temporada, ele entrou disfarçado no dojo do Terry Silver e sozinho ele derrotou 6 senseis de uma vez. Fora o treinamento que ele teve com o Daniel em Okinawa, né, onde o Chozen simplesmente humilhou o LaRusso. Só que ele realmente mostrou suas habilidades quando enfrentou o Terry Silver em uma luta mortal, cara. E por mais que o Chozen tenha se dado mal no final dessa luta, mas no fundo
fundo ele realmente venceu, porque como eu disse para vocês anteriormente, o Chozen não apenas lutou contra os outros senseis antes do Silver, como também o Chozen tava muito alterado, mano, tava cheio de álcool na cabeça. Então se o Chozen, levemente alterado, já com algumas pra dentro, ele conseguiu fazer aquele estrago no Terry Silver, conseguiu vencer, porque no final foi isso que aconteceu, ele venceu, teve piedade do Terry Silver. Então imagine se o Chozen ele estivesse sóbrio nessa luta contra o Terry Silver. Não, o Terry tava lenhado. Como é que é? Na nossa vice-colocação, nós temos um personagem que não apareceu em carne e osso, né, ali pros personagens na quinta temporada, mas o Mestre Kim San-Young, ele tá aqui em segundo lugar, atrás apenas daquele senhorzinho que acho que vocês já sabem quem é, né? Mestre Kim, esse, né, que foi introduzido nessa quinta temporada de Cobra Kai, quase que como uma figura mitológica, né? Afinal, foi ele quem criou o método do punho do Cobra Kai e também foi o sensei do Terry Silver e do Chris. Porém, um dos criadores de Cobra Kai, né, o Charles Bagge, ele fez questão de dizer em uma entrevista que o Mestre Kim estava quase no mesmo nível do Senhor Miyagi. Ou seja, um sábio que lutava a arte do Tang Soo Do e que treinou não apenas o Chris e o Terry, como também a sua neta Kim. Ele merece estar aqui em segundo lugar, cara. Beleza. Até porque em primeiríssimo lugar, não tem como fugir muito disso, os criadores de Cobra Kai, inclusive em diversas entrevistas, eles já fizeram essa declaração. É claro que nós temos o dono do Miyagi-Verso, olha o nome, Senhor Miyagi, cara. Velho, a maioria desses senseis que eu citei aqui nesse ranking já tomaram uma surra do Senhor Miyagi. Daniel LaRusso, Terry Silver, John Kreese, Mike Barnes, todos eles já foram vítimas do karatê do Senhor Miyagi. E durante uma entrevista, como eu disse, né, que saiu pouco antes da quarta temporada, o próprio Charles Bagge, ele foi solicitado a classificar os personagens mais fortes da série e, como esperado, ele confirmou que o Senhor Miyagi, sensei do Daniel LaRusso, estava em primeiro lugar. Agora você tá falando a minha língua. E a grande verdade, cara, é que o único ser deste Miyagi-verso capaz de fazer frente ao Senhor Miyagi é justamente o Mestre Kim San-Young. Mas como os dois eles não podem se enfrentar, nunca se enfrentaram e não tem como mais hoje em dia por motivos óbvios, cara, está aqui a nossa homenagem ao Senhor Miyagi, até porque ele é o melhor lutador, o melhor karateka que tem nesse Miyagi-verso. E não tem discussão. Nada mal. Mas e vocês, meus amigos, gostaram desse ranking? Concordam com ele? Ou então mudaria alguém de posição? Ou então esqueci algum nome aqui nessa lista? Comenta aí embaixo que a gente vai estar lendo e respondendo todos os comentários. O Capite faz tudo isso que é nós. Estou vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão, clica nele que foi o nosso top 10 dos melhores lutadores adolescentes de Cobra Kai. E aqui um top 10 geral, vai lá fazer maratona dos top 10. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!